Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. NBB Flamengo vence mais uma rumo ao título. Flamengo sai na frente, não aproveita a vantagem e sofre empate. É só assinar e anunciar, Flamengo decide contratar atacante comparado a Michael. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de decepção. O Flamengo perdeu ontem uma grande chance de começar sua campanha na Libertadores com uma vitória importante, num jogo muito abaixo das nossas expectativas, num jogo em que a gente esperava muito mais do nosso time pelas atuações do Carioca, que, como eu falei ontem, não serve de parâmetro nenhum, porque não quer dizer absolutamente nada. Eu, sinceramente, eu não entendi a escalação do Tite e, com certeza, o time sentiu demais a falta do motorzinho De La Cruz e a altitude, que aos poucos foi tirando a intensidade do time, que acabou o jogo se arrastando em campo. Aí fica a pergunta, será que ele poupou esses jogadores pensando na decisão do Carioca? Se foi isso, pelo amor de Deus, Tite, porque com 3 gols na frente, não tem como você ficar preocupado com Nova Iguaçu, cara. Vamos combinar. O primeiro tempo do Flamengo foi morno e com pouquíssimas oportunidades de ambos os lados. Só aquela do Vinha que perdeu um gol incrível, cara a cara, o cara mandou lá na rua, pô. Aí veio o segundo tempo e o Arrascaeta sofreu logo um pênalti do Vasquez, que foi corretamente expulso pelo juiz, que fez uma ótima arbitragem ontem. Pedro foi lá, cobrou e abriu o placar aos 18 minutos. E aí eu pensei, agora é ir para cima e fazer mais gols e fechar o caixão. Lê do engano, o Tite recuou o time para garantir o resultado e deu no que deu. O time não soube aproveitar a vantagem de um jogador a mais. Com isso, o Milionários, que é um time fraco e que vem se arrastando lá no campeonato deles, cresceu no jogo e empatou com o Ruiz aos 34, depois de uma boa jogada do Rivaldo, que aproveitou uma falha do Pulgar e fechou o placar aí por 1-1 no El Campín, em Bogotá. O Flamengo volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira, dia 10, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Palestino. Antes disso, no mesmo estádio, o Mengão decide o título do Campeonato Carioca no domingo às 17 horas contra o Nova Iguaçu, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3-0. Depois de um longo tempo, o goleiro Rossi também voltou a sofrer um gol. Ele ficou 1.134 minutos sem ser vazado e o Flamengo, sob o comando do Tite, ainda não havia sofrido gol em jogos oficiais nessa temporada. E o Pedro, mais uma vez, deixou dele. O atacante chegou ao 12º gol em 12 jogos oficiais na temporada. Ele tem 11 no Carioca, liderando a artilharia da competição isolado. Na pré-temporada ainda fez mais 2 gols nos amistosos lá nos Estados Unidos. O cara é fera, o cara é bom demais. O Tite, inexplicavelmente, fez 3 mexidas no time que vinha entrosado. Eu, sinceramente, não entendi. Ele tirou o Luiz Araújo, tirou o Léo Pereira e o Ayrton Lucas para colocar o Bruno Henrique, o Davi Luiz e o Vinha. E ainda teve o desfalque lá em cima da hora do De La Cruz, que com febre nem foi para o jogo. Colocou o garoto Igor Jesus no seu lugar. A primeira chance do jogo caiu justamente no pé direito do Vinha, que, mais parecendo aquele peladeiro de final de semana, chutou lá na rua, perdendo aquele gol feito, cara a cara. Pelo amor de Deus, Vinha, para com isso. Depois disso, o Milionários começou a criar oportunidades e chegou a acertar uma bola na trave numa linda cabeçada do Castro. Com a entrada do Alan no segundo tempo, no lugar do Igor Jesus, o Flamengo melhorou um pouco, até que o Pulgar deu um ótimo passe para o Arrascaeta, que penetrou e sofreu o pênalti do Vasquez, que foi expulso. O Pedro cobrou e mandou bola de segurança no meio e abriu o placar, e mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu dominar o seu adversário. E numa bobeira incrível do Pulgar, o Rivaldo fez uma boa jogada pela direita, deixou o chileno no chão, cruzou para o Ruiz dominar e empatar o jogo para os Milionários, lá fechando o placar. Eu achei que as substituições foram muito mal feitas,
porque ele colocou o garoto Everton Araújo, que não havia jogado nenhuma partida pela temporada do Flamengo, para segurar aí mais o resultado, né? Por que ele não colocou o Léo Ortiz, que estava no banco? Por que ele não colocou o garoto Lohan, que tem um monte de time europeu querendo levar o garoto e com certeza ia infernizar, ia partir para cima e dar mais agressividade e intensidade no time? Enfim, ô Tite, ontem você me mostrou que a sua fama de retranqueiro é mesmo verdadeira, porque com um a mais, ganhando o jogo, você recuou o time, meu filho, levou essa pressão e deu no que deu, cara. Jogador por jogador, vamos lá, e as suas notas? O Rossi, sem culpa nenhuma no gol do Milionários, enquanto foi exigido, se mostrou muito seguro. Teve uma boa atuação, nota 6. O Varela, diferente do que a gente tem visto aqui no Campeonato Carioca, ele fez uma partida muito segura defensivamente, mas não foi nenhuma vez na linha de fundo para alimentar o nosso ataque. Como é que o Pedro pode fazer gol se não tem bola para ele? 5,5. Everton Araújo ficou pouco tempo improvisado na lateral direita, nota 3. Fabrício Bruno fez outra partida segura, não comprometeu defensivamente, ganhou todos os duelos no chão e só perdeu uma pelo alto, nota 6. O Davi Luiz ganhou todos os duelos aéreos e participou bem na construção do jogo com bons passes, nota 6. Vinha fez um primeiro tempo muito ruim, perdeu uma chance incrível e falhou em 2 lances que poderiam ocasionar em gols. No segundo tempo ele cresceu de rendimento, mas não o suficiente para ajudar ofensivamente o time do Flamengo, nota 4. Ayrton Lucas entrou no seu lugar, mas ficou muito pouco tempo, não deu para fazer nada, sem nota. O Pulgar fazia uma partida excelente e deu um passe de craque para o Arrascaeta sofrer o pênalti. No gol do Milionários, falhou na origem do lance e ainda tomou um drible desconcertante do Rivaldo, que originou o gol de empate deles. Nota 5 para o Pulgar. Igor Jesus, atuação bem abaixo. Depois de ótimos jogos aqui no Carioca, errou as decisões simples, perdeu a posse de bola 6 vezes e levou 3 dribles, nota 3. O Alan entrou em nível bem melhor do que o Igor Jesus e segurou a posse de bola quando foi necessário. Fez o time melhorar, jogou bem, vem jogando bem, vem crescendo, nota 6. Arrascaeta foi escolhido o herói do jogo pela Conmebol, jogou muito o tempo todo, com velocidade, ótimos passes, sofreu o pênalti que garantiu lá o empate do Flamengo, nota 8 para o gringo. Bruno Henrique, mais uma vez, fez um jogo abaixo das minhas expectativas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Não jogou nada, nota 4. Cebolinha fez uma partida muito discreta também, tanto no ataque quanto na defesa. Também jogou mal, nota 5. O Pedro, O Pedro, na chance que ele teve de finalizar, ele converteu no pênalti. São 14 gols em 14 jogos na temporada. Deu também um bonito corta-luz no lance lá que terminou com um chute cruzado do Bruno Henrique. Nota 7,5. Luiz Araújo entrou no seu lugar e entrou muito mal. Errou tomadas de decisões, E numa delas ainda levou um cartão amarelo, nota 3. O Tite, ele corrigiu o erro inicial de não optar por Alan no intervalo e demorou a fazer as mexidas na etapa final e quando fez, na minha opinião, mexeu mal. Depois do gol, ao invés de ir para cima para decidir logo o jogo, se retrancou e deu no que deu. Um empate com sabor amargo de derrota. E com certeza foi o pior jogo do ano do Tite no Flamengo. Nota 4. Na coletiva ele justificou porque poupou alguns jogadores e disse: nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9 no último jogo até agora. Tínhamos que fazer alguma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores, alguns sentindo algum detalhe a mais. Até porque, e esse é o detalhe mais importante, a gente tem um plantel com muita qualidade. Quando tu tens a necessidade, que é clínica ou física, de um decréscimo, naturalmente tu tens um grande jogador para poder participar do jogo. Eu vi treinamento deles ali, estava todo mundo correndo muito bem. Tite, me desculpa. E para o nosso time, por ter sido um jogo de estreia, na altitude e pelo empate, que no frigir dos ovos até que foi um bom resultado, eu vou dar nota 5. Aí eu te pergunto, qual a nota que você dá para o nosso time? Coloca aí.
Essa aqui é muito legal, olha aí, o Flamengo venceu mais uma no Novo Basquete Brasil nessa terça-feira. Em partida disputada no Centro de Formação Olímpica, lá no Ceará, o Mengão superou o Fortaleza Basquete Cearense por 93-73 e desse modo chegou ao quinto jogo seguido com vitória, mantendo-se na liderança do torneio nacional. O time do Gustavo Di Conte dominou amplamente os 2 quartos iniciais da partida. No primeiro, o Orgulho da Nação chegou a abrir 20-3 no placar diante do Fortaleza ABC, finalizando com 29-11 posteriormente. Na volta do intervalo, o time cearense até que chegou a esboçar uma reação aí e conseguiu até equilibrar o jogo. No terceiro período, o Flamengo e Fortaleza anotaram 21 pontos para cada lado. Já no último e decisivo quarto, novamente um jogo muito acirrado entre as equipes. A vitória parcial do time tricolor de 26-21. No fim, a discrepância no início da partida fez a diferença e sacramentou a vitória rubro-negra. Com essa vitória de ontem, o Flamengo alcançou a 29ª vitória na competição, nos 33 jogos disputados, e com isso continua líder do NBB com um aproveitamento de 85,2%, segue na frente do Franca na disputa pela posição mais alta da primeira fase. O Flamengo volta a jogar no próximo sábado, dia 6, às 17h10, horário de Brasília. O Orgulho da Nação entra em quadra contra o Corinthians, aqui no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em jogo válido pelo NBB. Parabéns, moçada do Novo Basquete Brasil, Flamengo! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. A comissão técnica comandada pelo Tite vem ajudando no mapeamento realizado em busca de jogadores qualificados e priorizando algumas posições diante das necessidades. Com isso, alguns nomes começaram a ser ventilados nos bastidores, diante da abertura da janela especial da FIFA, que fecha no próximo dia 19, onde permite transações nacionais. O Flamengo acertou a chegada do Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu no estadual, mas vem buscar a contratação de mais reforços. De acordo com informações do jornalista Fabrício Lopes, o Flamengo já está visando a próxima janela, que abre no meio do ano e já tem um alvo pré-definido. Trata-se do ponta-direita TT, atualmente no Galatasaray da Turquia, que teve destaque durante a sua passagem pelo Grêmio. Aspas, a chance do TT vir no meio do ano é muito grande porque o seu futebol se assemelha ao robozinho Michael e já foi aprovado pelo Tite, assim como outros jogadores que atuam ali pela ponta direita. Essa posição é prioridade, mas fica mais para o meio do ano, fecha aspas, revelou lá o jornalista. Vale lembrar que o TT tem 24 anos, 1,75 de altura, é um ponta-direita canhoto, que pode jogar também na ponta esquerda ou de meio ofensivo, e já manifestou o seu desejo de jogar no Flamengo, que já estuda uma estratégia para trazer o jogador no meio do ano através de um empréstimo com passe fixado. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do TT ou você preferia aí o Michael? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um forte abraço, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!